A explicação destes capítulos está no canal do Padre Daniel Ribeiro. Por favor, deixe seu like e um breve comentário. Caso não tenha nenhuma ideia, deixe um coração para Jesus. Isso ajuda muito na evangelização. Conto com a sua ajuda. Hebreus capítulo 11. Exemplo dos heróis do Antigo Testamento. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, sem ter conhecido a morte, e não foi achado, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que, antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Gênesis 5, 24. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis. Cheio de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justificação mediante a fé. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança, e partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou a terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, porque tinha a esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Assim, de um só homem, quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como os grãos de areia da praia do mar. Foi na fé que todos nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhe tinha sido prometido. Viram-no e saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Gênesis 23, 4. Dizendo isso, declaravam que buscavam uma pátria. E, se referissem àquela donde saíram, ocasião teriam de tornar a ela, mas não. Eles aspiravam a uma pátria melhor, isso é, a celestial. Por isso, Deus não se dedigna de ser chamado o seu Deus. De fato, Ele lhes preparou uma cidade. Foi pela sua fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu único filho, depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras: uma posteridade com o teu nome te será dada em Isaque. Gênesis 21, 12. Estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim,
ele conseguiu que seu filho lhe fosse devolvido. E isso é um ensinamento para nós. Foi inspirado pela fé que Isaac deu a Jacó e a Esaú uma bênção em vista de acontecimentos futuros. Foi pela fé que Jacó, estando para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e venerou a extremidade do seu bastão. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, fez menção da partida dos filhos de Israel e dispôs a respeito dos seus despojos. Foi pela fé que os pais de Moisés, vendo nele uma criança encantadora, o esconderam durante 3 meses e não temeram o edito real. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus, a fruir dos prazeres culpáveis e passageiros. Com os olhos fixos na recompensa, considerava os ultrajes por amor de Cristo como um bem mais precioso que todos os tesouros dos egípcios. Foi pela fé que deixou o Egito, não temendo a cólera do rei, com tanta segurança como estivesse vendo o invisível. Foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa e aspergir os portais com sangue para que o anjo exterminador dos primogênitos poupasse os filhos de Israel. Foi pela fé que os fez atravessar o Mar Vermelho, como por terreno seco, ao passo que os egípcios que se atreveram a persegui-los foram afogados. Foi pela fé que desabaram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a meretriz, não pereceu com aqueles que resistiram, por ter dado asilo aos espias. Que mais direi? Irá me faltar tempo se falar de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Graças à sua fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas. Taparam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, triunfaram de enfermidades, foram corajosos na guerra e puseram em debandada exércitos estrangeiros. Devolveram vivos às suas mães os filhos mortos. Alguns foram torturados por recusarem ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Outros sofreram escárnio e açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, massacrados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados, homens que o mundo não era digno. Refugiaram-se nas solidões nas montanhas, nas cavernas e em antros subterrâneos. E, no entanto, todos estes mártires da fé não conheceram a realização das promessas, porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade. Exemplo de Jesus, capítulo 12. Desse modo, cercado como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores,
e não vos deixeis abater pelo desânimo. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Deus, educador paternal. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Provérbios 3, 11 e seguintes. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas, se permanecesseis sem a correção, que é comum a todos, seríeis bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem e, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida? Os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este o faz para o nosso bem, para nos comunicar sua santidade. É verdade que toda correção parece, de momento, antes motivo de pesar do que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos. Isaías 35, 3. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Os que claudicam, tornem ao bom caminho e não se desviem. Virtudes a praticar. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Estai alerta para que ninguém deixe passar a graça de Deus e para que não desponte nenhuma planta amarga, capaz de estragar e contaminar a massa inteira. Que não haja entre vós ninguém sensual, nem profanador como Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. E sabeis que, desejando ele em seguida receber a bênção do herdeiro, lhe foi recusada. E não bastaram todas as súplicas e lágrimas para que seu pai mudasse de sentimento. Em verdade, não vos aproximastes de uma montanha palpável, invadida por fogo violento, nuvem, trevas, tempestade, som da trombeta e aquela voz tão terrível que os que ouviram suplicaram que ela não lhe falasse mais. Estavam verdadeiramente aterrados por essa ordem. Todo aquele que tocar a montanha, mesmo que seja um animal, será apedrejado. Êxodo 19, 12. E tão terrível era o espetáculo que Moisés exclamou: eu tremo de pavor. Deuteronômio 9, 19. Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos, da assembleia festiva dos primeiros inscritos nos livros dos céus, e de Deus, juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Guardai-vos, pois, de recusar ouvir aquele que fala, porque se não escaparam do castigo aqueles
que dele se desviaram, quando lhes falava na terra, muito menos escaparemos nós, se o repelirmos quando nos fala desde o céu. Depois de ter outrora abalado a terra pela sua voz, ele hoje nos faz essa solene declaração. Ainda uma vez, por todas moverei, não só a terra, mas também o céu. Ageu 2:6. As palavras ainda uma vez indicaram o desaparecimento do que é caduco, do que foi criado, para que só subsista o que é imutável. Assim, possuindo nós um reino inabalável, dediquemos a Deus um reconhecimento que lhe torne agradável o nosso culto com temor e respeito. Porque nosso Deus é um fogo devorador. Deuteronômios 4:24. Recomendações e bênção. Capítulo 13. Conserve-se entre vós a caridade fraterna. Não vos esqueçais da hospitalidade pela qual alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se vós mesmos estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como se habitasseis no mesmo corpo com eles. Vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Vivei sem avareza, contentai-vos com o que tendes, pois Deus mesmo disse: não te deixarei nem desampararei. Deuteronômio 31:6. Por isso é que podemos dizer com confiança: o Senhor é meu socorro e nada tenho que temer. Que me poderá fazer o homem? Salmo 117:6. Lembrai-vos de vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira, e imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. É muito melhor fortificar a alma pela graça do que por alimentos que nenhum proveito trazem aos que a eles se entregam. Temos um altar no qual não têm direito de comer os que se empregam no serviço do tabernáculo mosaico. Porque quando o sumo sacerdote levava ao santuário o sangue dos animais imolados para expiação do pecado, os corpos destes mesmos animais eram inteiramente consumidos fora da entrada. Por essa razão, Jesus, querendo purificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora das portas. Saiamos, pois, a ele fora da entrada, levando a sua ignomínia. Aliás, não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca da futura. Por ele ofereçamos a Deus sem cessar sacrifícios de louvor, isso é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Não negligencieis a beneficência e a liberalidade. Estes são sacrifícios que agradam a Deus. Sede submissos e obedecei aos que vos guiam, pois eles velam por vossas almas e delas devem dar conta. Assim, eles o farão com alegria e não a gemer, que isso vos seria funesto. Orai por nós. Estamos persuadidos de ter a consciência em paz, pois estamos decididos a procurar o bem em tudo, com o maior encarecimento. Porém, vos rogo que oreis,
para que mais depressa eu vos seja restituído. E o Deus de paz, que no sangue da eterna aliança ressuscitou dos mortos, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, queira dispor-vos ao bem e vos conceder que cumprais a sua vontade, realizando Ele próprio em vós o que é agradável aos seus olhos. Por Jesus Cristo, a quem seja dada a glória por toda a eternidade. Amém. Rogo-vos, irmãos, que aceiteis de boa mente essas exortações, pois vos escrevi com brevidade. Sabeis que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele voltar a tempo, irei com ele ver-vos. Saudai a todos os que vos guiam e a todos os santos. Os irmãos da Itália vos saúdam. A graça esteja com todos vós. Amém. Hoje nós terminamos o livro de Hebreus. Quem chegou até o final, peço que, por favor, escreva uma mensagem no comentário. Se não tiver nenhuma criatividade, coloque um coraçãozinho para Jesus. Muito obrigada e até amanhã.